Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Sejam bem-vindos, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Hoje eu tenho um convidado super especial aqui, o meu amigo Flávio. E eu vou falar para você sobre esse cara daqui a pouquinho, o quanto ele é importante na vida das empresas aí e o quanto ele vem assim determinando grandes resultados também em várias empresas, inclusive do varejo. Por isso que eu estou aqui, para compartilhar ideias com você. E como você está no meu canal, eu quero te pedir agora para você dar um like aqui, você curtir, é isso mesmo, e também se inscrever, tá? E não deixe de compartilhar, aproveite aqui embaixo, já vai compartilhando para os seus contatos, vai chamando os amigos, porque aqui o Flávio vai entregar uma ferramenta fantástica para a gente, vai falar muita coisa boa para a gente mesmo no dia de hoje. Tá? O Flávio que está aqui do meu lado, ele é um grande cara, um grande profissional e principalmente na parte da consultoria. Ele é consultor financeiro, tributário e de administração de empresas, tá? Flávio, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Meu querido amigo Ederson da Varejo, que legal, cara, muito bom participar desse tipo de evento. Tá? É muito gratificante mesmo, é uma honra estar no seu canal do Varejo, aí, conversando com a turma toda, e eu quero deixar aqui bastante tranquilo, né, a turma que está nos assistindo, que vai ser um bate-papo bem descontraído, bem bacana, nada de termos técnicos, aquele jargão todo maluco, né, a gente vai trazer dicas para as pessoas, né, ainda mais nesse momento que a gente vive aí, que é um momento bem complicado, de pandemia, de crise, de recessão financeira, mas vamos deixar aí um pouquinho de conhecimento para a turma, beleza? Beleza, Flávio, é isso mesmo que nós precisamos, cara. Sabe, eu sempre vejo você aí ministrando palestras, treinamentos, desenvolvimento, capacitando vários profissionais em todo o sul de Minas e aí em Minas Gerais, em vários pontos. É claro, também já tive a oportunidade de ver você aí no interior de São Paulo, fazendo vários treinamentos de desenvolvimento. Mas você fala uma coisa que eu acho que hoje é pertinente a gente fazer esse bate-papo aqui, atrelado a esse assunto. Você fala sobre os 3 tipos de dinheiro. Eu notei aqui, ó, os 3 tipos de dinheiro. Você fala sobre o capital operacional, o capital de investimento e o capital de remuneração. É isso mesmo, Flávio? Dá para dar uma explanada isso aí para a gente? Perfeito, Ederson, é isso mesmo. Existem os 3 tipos de dinheiro. Existe o capital operacional, que é o capital da atividade. Ele é responsável por bancar todos os gastos da empresa. A gente costuma brincar o seguinte, sem esse capital, sem esse dinheiro, a empresa não tem como operar, não tem como funcionar. Então a gente divide aí água, luz, telefone, aluguel, salário, tributos, fornecedores. Então nós temos aí custos, despesas e tributos. Os outros 2 capitais, que é o capital de remuneração e o capital de investimento, ele é oriundo do lucro. Tá? Então, quando uma empresa tem lucro, ela vai pegar aquela parte daquele lucro, vai segregar um pouquinho. Nós recomendamos, tá? Que ela segregue um pouquinho para investimento ou financiamento e o outro para remunerar o sócio. Tá? Muitas empresas segregam esse de financiamento, de investimento, para pagar um 13º, para pagar as provisões, para pagar um eventual desligamento, um eventual... quando eles promovem funcionários, etc., uma premiação, enfim, ou até mesmo investir na própria loja, né? Quando a gente fala de varejo, a gente fala de gôndola, fala de equipamentos, de móveis, utensílios, etc. e tal. E o restante daquele capital, que é para remuneração, aí vai para remunerar os sócios. Cara, eu percebo muito, sabe, Flávio, andando dentro desses projetos que a gente sempre está aí e se esbarra, né? Muitas vezes eu e o Flávio estamos se esbarrando aí em algumas empresas qual nós estamos junto, ministrando um treinamento, às vezes dando uma consultoria mesmo, assessorando essas empresas, e eu vejo muito, que é muito claro para eles quando eles falam do capital operacional, né? Isso é muito claro para eles. Né? Esse Sim. Capital operacional eu estou tranquilo. Até vejo também no capital de investimento, mas sabe o que eu percebo? Eles confundem demais no capital, que é um dinheiro de remuneração, né? Ou seja, isso é fato mesmo? Ou seja, é misturar um pouquinho o CPF com o CNPJ ou eu estou iludindo aqui? Olha, existe muito isso aí ainda, tá? Principalmente quanto menor a empresa, quanto mais familiar ou até menor ela é,
uma microempresa, uma empresa que está acabando de abrir, aquela que tem a família, existe essa confusão que você está falando, muito bem lembrado. Então, eles confundem ali o capital de remuneração, que é resultado do lucro, que é oriundo do lucro. A empresa precisa ter lucro, certo? Se não tiver lucro, não tem como eu ter o capital de remuneração. Mas mesmo assim, não tendo lucro, por uma série de confusões ou de uma má gestão, de alguns equívocos, eles começam a pegar o capital operacional como lucro. E aí a gente tem um negócio que acontece muito, que a gente chama de sangrar a empresa. A gente começa a cortar a empresa na carne e começa a ver alguns problemas financeiros, de dinheiro. Ou seja, eu começo a ter problemas para pagar meu fornecedor, para pagar alguns tributos, para pagar algumas prestações de serviço, eu começo a atrasar algumas coisas, e aí eu caio naquele famigerado cheque especial. Né? Eu começo a utilizar dinheiro de capital caro para poder bancar aquelas despesas ou aqueles custos operacionais da empresa. Aí vira uma bola de neve. Cara, isso acontece, às vezes, dentro de uma loja, e ele não consegue, talvez, separar esse joio do trigo, vou usar essa expressão, ele não consegue separar essas contas para que ele possa realmente focar, né? O que ele deveria ali realmente é separar isso, né? Deixar isso de forma muito mais clara. Quando você fala desses 3 tipos de dinheiro, isso faz com que a gente comece a remeter dentro das empresas, e eu olhando para dentro da minha empresa, a ver aonde está o capital de investimento, aonde está o capital de remuneração e aonde está o capital operacional. Eu posso ver isso com muita clareza dentro da minha loja, até o olho nu. Né? A pergunta que eu faço aí, é possível utilizar, né, o capital operacional para ele investir em alguma coisa? É fato isso ou não? Então, para ele utilizar o capital operacional para investir em alguma coisa, por exemplo, olha, eu quero trocar aqui os meus equipamentos de informática, eu quero comprar um servidor para minha loja. Né? A gente estava falando um pouquinho antes da gente começar esse bate-papo. Eu posso utilizar do capital operacional? Nós recomendamos que não. Por quê? Porque o capital operacional ele é exclusivo para a operação da loja. Se você pegar uma fatia desse capital operacional e trouxer ela para imobilizar como um servidor, por exemplo, você vai estar tirando esse dinheiro de alguma coisa do giro diário que você precisa pagar. E aí, de repente, pode faltar um pouco mais de dinheiro. A não ser que você fale assim, olha, eu tenho um lucro já reservado porque eu utilizei o capital de investimentos e de financiamento como reserva, como um colchão, como um caixa reserva, então eu prefiro comprar esse servidor à vista, eu prefiro comprar ele com o meu próprio dinheiro, não sacrificando o capital operacional. Tá certo? Certo. Então essa é a grande dica. Mas como que ele separa isso dentro lá do fluxo de caixa dele? O que ele tem que fazer aí para isso ficar mais claro, mais transparente? Porque você concorda comigo que o dinheiro entra, é receita, e o dinheiro sai, são despesas ou custos, né? Como que ele pode separar isso de forma muito clara? Excelente pergunta, Ederson. A primeira coisa que a gente precisa fazer, que o empresário precisa fazer, é falar qual que é o meu capital operacional que eu tenho ao longo do meu período de operação. Então, vamos exemplificar em números, fica mais fácil. Vamos imaginar que uma loja ela fature R$100 mil por mês. Ela venda, e vamos falar que ela venda e receba esses 100 mil, tá? Não vamos falar de inadimplência, nada disso. Perfeito. Beleza. E vamos imaginar que 80% desse capital, todo ele, é operacional. Então, dentro dos 80 mil, 80% de 100 mil, 80 mil, ele vai utilizar para pagar os tributos, ele vai utilizar para pagar os custos dos fornecedores, os salários, o aluguel, etc, etc, etc. Sobra quanto para ele? Sobra 20%, R$20 mil. Esses R$20 mil, ele vai segregar uma parte para o capital de investimentos, ou esse caixa reserva, para poder fazer os investimentos pelo seu próprio capital, não precisando pegar dinheiro em banco ou instituições financeiras, como o BNDES, por exemplo, e a outra parte ele pode utilizar como capital de remuneração de sócios. Então, com isso, se ele conseguir identificar essas 3 fatias, aí sim ele fala, olha, eu consigo me planejar para daqui a 6 meses, juntando um pouquinho do meu capital de investimento, de financiamento, eu poder comprar o meu servidor, eu poder trocar um equipamento, eu poder, enfim, financiar alguma coisa com o meu próprio capital. É assim que funciona. Muito bom, muito bom. Olha,
Se você que está aí no canal está tendo dúvida, não deixe, olha, já aí nos comentários aí, fazendo as perguntas, que as perguntas vão ser direcionadas aqui e o Flávio vai te responder. Ele pode estar te respondendo agora aí também, já no chat aí dos comentários, na hora que você faz uma pergunta nos comentários, ele pode já estar te respondendo aí agora, nesse exato momento. E se você for ver esse vídeo depois da estreia, também nós vamos encaminhar para o Flávio e o Flávio vai te responder. Não deixe aí já de compartilhar, já tem dica boa aí. Ô Flávio, uma pergunta para você. Se eu começo a perceber, quando é que eu começo a perceber que um dos capitais desses começa a ter participação demais dentro da empresa do que relativamente outro capital que eu deveria separar esse dinheiro? Isso é possível? Acontece esse tipo de coisa? Por exemplo, o capital de remuneração participar demais e não dá aquela fatia para mim fazer outras coisas. Isso acontece, cara? Acontece, Ederson, aos montes, cara. E como é que a gente percebe isso? Vamos lá. Eu até gostaria de conversar sobre isso, já dando uma palhinha, que eu estou preparando depois um material para a gente falar de uma coisa que é trivial, mas é importante. Comprar é diferente de pagar. Muito bom. Peraí, repete isso aí, cara. Isso é bom demais. Anota isso, galera. Anota isso aí, cara. Comprar é diferente de pagar. Puxa. Diferente de pagar. Porque o que nos dá muito prazer? Comprar. Quem não gosta de comprar um carro novo, uma roupa nova, um equipamento novo, né? Comprar coisas para as lojas. A minha esposa que o diga como que ela gosta de comprar, tá? Então, só que muitas das vezes a gente está meio nessa miopia de administração, miopia financeira, de que comprar vai me dar um prazer. Então, falando um pouquinho do que você comentou de capital de remuneração, que remunera os sócios, quando os sócios eles começam a invadir os outros capitais, eles começam a pular aquela cerca dos outros capitais, que é o capital operacional e de investimentos, é porque muitas das vezes eles estão comprando mais do que deveriam ou do que cabe no capital de remuneração deles. Por exemplo, lembra daqueles 20 mil que eu falei, dos 20% dos 100 mil? Sim. Que lá é o lucro. Vamos supor que ele segregue 4 mil daqueles 20 mil e sobre 16. Esse 16 é o limite que ele pode gastar, que ele vai ter na vida pessoal dele. Se ele começar a querer comprar mais pelo prazer, porque por esse sentimento gostoso que a gente tem de ter as coisas, ele começa a comprometer esses 16 mil. Daqui a pouco esse 16 se torna 18, esse 18 se torna 20, e aí ele já começa a comprometer o capital de remuneração dentro do capital de investimento, aqueles 4 mil que sobrou do investimento já começa a não sobrar mais, e aí a empresa começa a ter um determinado tipo de problema que começa a invadir o operacional. Então, cuidado. Comprar é diferente de pagar. É muito gostoso comprar, nos dá um prazer enorme, mas pagar a conta vem depois. E tem um negócio para terminar esse raciocínio, que é o dinheiro, o famigerado dinheiro de plástico. Muitas empresas e muitos acionistas, muitos empresários têm o famoso cartão de crédito. Ah, eu vou comprar e depois eu vejo como é que eu pago. Ah, eu vou comprar agora, depois eu parcelo. A loja me parcela em 10 vezes, só que a conta chega. Daqui um mês você vai ter que pagar. E se você não fizer um planejamento, não fizer um bom planejamento orçamentário do que você pode, colocando limites naquilo que você pode gastar, fatalmente você vai começar a contaminar os outros dinheiros, vamos dizer assim. É verdade. E olha, eu estou aqui pensando, a pergunta é o seguinte, quando é que não consegue pagar esse capital de remuneração, dá um retrato dessa empresa para a gente, né? Dá aí um perfil dessa empresa quando ela não consegue pagar esse capital de remuneração. Certo. Quando a empresa não consegue pagar o capital de remuneração, é porque muitas das vezes o faturamento dela, né, se é que eu entendi sua pergunta, começa a não conseguir bancar o capital operacional. O faturamento está muito próximo do capital operacional. Vamos pegar aquele exemplo dos 100 mil que eu falei. Vamos imaginar que o capital operacional da sua empresa seja 80 mil e você fature 80 mil ou um pouco menos disso. Né? Quer dizer, você está num ponto de equilíbrio onde você não está tendo nenhum tipo de lucro, né, para poder bancar
o acionista, ou poder bancar também o capital de investimento. Então, tem que ter um certo cuidado nisso. E aí, o que acontece com essa empresa quando acontece esse tipo de ação? Eu só já imagino se tiver uma sociedade e começa já a esbarrar em algumas coisas. Poxa, eu não estou tirando dinheiro daqui, é isso mesmo? Eu não tenho lucro suficiente para pagar a escola para o meu filho. Acontece Exatamente, isso? Exatamente. A gente chama isso de a empresa não começa a remunerar os sócios. A empresa não se paga, a conta não fecha. Então é preciso rever todos os processos, verificar o que a empresa consegue enxugar de custos, né, ou de despesas, de gastos de modo geral, tá? E também verificar o que você trabalha muito bem, que é esse processo de vendas, essa área comercial. De repente ela tem um produto que não está sendo bem agregado, mas ela pode melhorar aplicando uma inteligência em cima desses profissionais todos que trabalham junto, né? Ela pode melhorar o seu processo. É isso aí. E outra coisa que acontece muito, você sabe que a gente está fazendo uma consultoria online, né? É uma assessoria online, uma mentoria online também para gerentes, mas nós temos feito muita consultoria online para os proprietários de lojas, e eles têm ficado fascinados com as ferramentas que nós estamos entregando e desenvolvendo aí. Flávio é um grande parceiro nisso e está desenvolvendo isso também. Ô Flávio, e às vezes a gente encontra aquele que pega o seu capital operacional, e você já até remeteu um pouquinho sobre essa história aí, de que ele participa muito grande com o capital operacional, ou às vezes não participa nada, ou seja, ele não devolve nada disso para esse capital operacional. Isso é possível de acontecer? E quando acontece, quais as consequências que dão desse exemplo dentro ali do mercado? Deixa eu entender melhor a sua pergunta. Quando você fala que ele não participa do capital operacional, ele não reinvestir na empresa? Isso aí, ou seja, ele não faz essa devolução. Por exemplo, nós sucateamos a nossa empresa. Né? Sim, nós não levamos a nossa empresa tudo, eu só sugo ela, principal no capital de remuneração. Não é isso que ele faz? Ele vai sugando. O que acontece? Aí, de repente, a gôndola já está ali pendurada, o caixa não funciona, ou eu comprei um sítio, uma Hilux, mais ou menos por aí. É mais ou menos aí. Por isso que eu falei logo no início que a gente tem os 3 tipos de dinheiro, tá? Se ele só se preocupa com o operacional e com o de remuneração e esquece o de investimento e de financiamento, que é aquele capital que você guarda, faz o colchão para refinanciar o seu parque tecnológico, por exemplo, os seus ativos, tá? Você fatalmente vai acontecer isso que você falou. As pessoas vão sucatear os equipamentos, porque a tecnologia ela avança, né? Tudo no universo evolui, a sua gôndola uma hora vai ficar capenga, o seu refrigerador vai te dar algum problema, você não vai ter dinheiro para fazer manutenção, né? Ou então aquele veículo que você faz entrega, muito comum hoje, né, no delivery, você tem aí a moto, a Kombi, né, e etc e tal, e você vai fazendo entregas, tal, de repente daqui 2, 3 anos aquela moto não serve mais porque ela já está com uma quilometragem extremamente alta, aí você precisa trocar e você não tem o dinheiro daquela parte, daquele caixa reserva que eu falei. E aí você vai aonde? Você vai no banco. Aí você começa a trazer financiamentos externos, que é saudável desde que caiba dentro da sua realidade financeira, que você consiga pagar, tá? Porque você não pode sacrificar o capital operacional para isso, né? E aí você começa a inflar a sua empresa com parcelamentos. Parcela daqui, parcela daqui, parcela dali, e você só vai sugando, né? E aí você, enfim, leva... eu costumo brincar que é um pavio de pólvora que você acende para explodir lá na frente. Isso é muito legal, essa metáfora, essa analogia, para que a gente possa perceber que explode mesmo. A gente observa isso, e talvez eu falei errado mesmo, o capital operacional é o capital de investimento, seria aí, né, nesse caso. Isso aí está atrelado àquela depreciação que a gente precisa ter dos produtos, dos equipamentos? Também, Ederson, muito bem lembrado. Se nós pegarmos um DRE contábil, os relatórios contábeis, como balanço e demonstrativo de resultado, você vai perceber, todo empresário ele vai perceber ali, que existem algumas linhas que são chamadas de provisões de 13º, provisões de encargos sociais, depreciações e uma série de outros valores. Você não desembolsa esse valor imediatamente no mês. Lógico, você não vai pagar 13º em abril, não é isso.
Mas uma parcela do 13º que você paga lá em dezembro, ele está alocado agora em abril exatamente para você pegar parte desse dinheiro e deixar ele reservado no capital de investimento e financiamento. Para você formar um colchão, para chegar no final do ano você ter condições de bancar esse tipo de despesa, esse tipo de gasto. Tá? E o que muitas empresas não fazem, não se atentam, é isso. Eles só enxergam o caixa sem verificar o que tem no DRE, e aí chega no final do ano ele tem que pegar dinheiro emprestado para pagar 13º. E aí ele vai para o maior sócio dele, que é o banco, né? Que acaba participando ali e com um dinheiro, igual você falou, caro para esse investimento aí. Quando você fala desses 3 tipos de dinheiros, e talvez você falou e passou despercebido, mas eu quero voltar a esse ponto. Qual é a participação? Existe uma métrica de participação de cada um desses capitais dentro de uma empresa? Olha, o capital operacional, ele varia muito de segmento para segmento, de negócio para negócio, então ele é um pouquinho difícil da gente ter uma receita de bolo para ele. Sim. O mais importante é que ele será provavelmente o maior, muitas das vezes ele é o maior dos 3 capitais, e ele precisa ser medido, mensurado todos os meses, porque se nós estamos falando de uma empresa que tem um faturamento que a gente chama de curva dente de serra, né? Picos e vales, que tem aquela sazonalidade, então cada mês eu vou ter um capital operacional diferente um para o outro. Ok? Isso eu tenho que medir de empresa para empresa, de segmento para segmento. Nós temos mais ou menos uma média, um valor que nos baliza em referente a um determinado segmento, por exemplo. Vamos citar aqui o supermercado. Sim. Mas quando a gente pega uma loja, um açougue, quando a gente pega um outro tipo de varejo, aí varia muito. Tá? Agora, o capital de financiamento e o capital de remuneração, o que nós sempre recomendamos? No mínimo, guarde de 10% a 30%, tá? Entre 10% e 30%, se possível até mais, do lucro para o capital de investimento, daquele colchão. Sim. Exemplo, se eu tiver um lucro de 20 mil reais, no mínimo eu tenho que guardar 2 mil. Se eu puder guardar 3, 4, 5, 8, ótimo, perfeito. Isso é fantástico. Olha, para você que está nos assistindo aí, não deixe de fazer perguntas, se inscreva mesmo no canal aí, ó, curtir, porque toda vez que você aciona o sininho aí, ou marca lá para que a gente possa te lembrar, no lembrete, que nós possamos te lembrar aí que tem um vídeo novo, você vai receber informações. Ô Flávio, diante dessa situação que nós estamos vivendo agora, cara, essa pandemia, né, a quarentena, existe uma das coisas que a gente fala que o caixa é o rei, né? O caixa agora comanda mesmo. Talvez isso porque nós estamos falando com um cara aqui que entende de caixa, tá? Esse cara aqui é fera em caixa. E eu quero te perguntar isso aí para você. O que hoje, diante dessa situação, hoje um varejista que não tem nenhum desses controles, qual a primeira etapa que ele precisa fazer aí, que você acha que ele precisa fazer, para ele começar a conquistar um passo a passo aí, para ele conquistar essa visão mais ampla desses 3 tipos de dinheiro dentro da empresa dele? A primeira coisa que ele precisa fazer, independente de pandemia ou não, tá? Mas, infelizmente, a gente está num momento desse, isso requer uma atenção muito maior. Então, o que eu recomendaria? Hoje é dia 30. Senta, pega o papel e lápis e anota quais são os meus gastos operacionais, todos eles que eu tenho na empresa, separados por... Comece pelos gastos fixos, né? Comece pelas despesas ou custos fixos. Então, nós estamos falando de água, luz, telefone, aluguel, salário. Aí alguém vai falar assim para mim, Flávio, mas a energia elétrica, ela não é fixa. Todo mês tem um valor diferente. Sim. Não estou falando de fixo de valor, estou falando de fixo de ser recorrente. Tá? Então, todo mês eu tenho a recorrência daquele gasto. Então, anote uma média, faça a sua lição de casa e anote os gastos fixos para você depois entender como vai funcionar o seu capital operacional. Detalhe, tem que tomar muito cuidado. Muitas das pessoas entendem que quanto mais eu comprar do meu fornecedor, um preço mais barato ele vai fazer para mim. Logo, o estoque é um investimento que eu estou fazendo. Muito cuidado. Se você não tiver
caixa para bancar um excesso de estoque, você vai comprometer o capital operacional. Comprometendo o capital operacional, você vai ter muito fornecedor para pagar, né? Você vai inflar a sua empresa, sem o produto você ter vendido ele ainda, porque o estoque vai durar muito tempo, até você desovar ele da sua loja, e aí você compromete resultado, compromete os outros capitais, como eu acabei de dar o exemplo. Olha, e isso é importante, que você pode observar aí no canal Rolar aí, várias vezes a gente fala sobre esse estoque, né? Essa operacionalização, esse cuidado que precisa ter aí dentro da operação da sua loja, e você precisa estar atento, porque isso está tudo totalmente atrelado, né? Ao administrativo e ao financeiro. Até porque o estoque é dinheiro, né? Sim, Não exatamente. tem... O estoque ele faz parte de uma conta de ativo que está lá no meu balanço. Só que ele só se transforma em dinheiro e eu só ponho esse dinheiro no bolso ou reinvisto no negócio, seja nas pessoas ou nas coisas, quando eu vendo. Se eu demorar para vender esse estoque, eu não consigo, por exemplo, falar: ô Ederson, você está aqui fazendo um trabalho na minha loja, eu vou te pagar com 10 caixas de alguma coisa. Isso não existe. É verdade. Olha, ô Flávio, eu vou aqui, eu queria falar com você um tempão aqui, com certeza varar o tempo aqui mesmo, né? A expressão de Minas é essa aí. Ou seja, o tempo todo está com você aqui para que a gente pudesse conversar mais sobre muitos mais temas aí. Você vai voltar aqui para falar isso aí com a gente sobre essa questão da composição de venda, essa correlação de vender, né? Não quer dizer que você tem dinheiro, também comprar não quer dizer que você pagou, né? Bom, vamos lá, isso aqui tem muitas informações. Olha, nós temos esse livro aqui, olha, que é um livro chamado Crise para Alguns, Solução para Outros. Esse livro aqui, ele está aqui no formato físico, mas nós estamos concedendo ele no formato e-book, lá no site evarejo.com, a um preço, sabe, simbólico. Então você vai lá na evarejo.com/loja e adquira esse livro. Esse livro foi escrito por 22 profissionais, tá bom? E está orientando aí você para sair desse momento de crise. Tem muitas dicas legais lá, são mais de 200 páginas para você degustar muita informação. Aproveite, é um preço apenas simbólico para você entrar no nosso site lá e tá aproveitando isso. Ô Flávio, bom, como eu disse, assim, você é um cara fantástico, simples demais nas palavras, isso que é legal, faz com que todo mundo entenda. Você aí que tem uma loja, 10 lojas, independente do tamanho da sua empresa, com certeza você colhe grandes frutos observando o que o Flávio fala aí pra gente, tá? Ô Flávio, bom, pra gente dar aqui como já no finalzinho, porque o tempo corre mesmo, e parece nem tanto, mas já correu bastante, eu queria que você desse aqui uma dica que esse varejista precisasse fazer aí dentro de 24 horas. Você fala assim, faz isso durante 24 horas aí, que você vai ver alguns resultados já acontecendo na sua loja. Legal, Ederson. Aproveitando um pouquinho esse livro que você acabou aí de falar dele, eu tenho uma cópia. O livro é maravilhoso, porque quando a gente fala de crise, a gente sempre pensa, né, nossa, que complicação, será que eu vou sair dessa, etc e tal, mas são nas crises que a gente aprende, são nas crises que as ideias aparecem e a gente coloca, se nós colocarmos para funcionar, nossa, você vai falar, caramba, eu não sabia que a gente podia fazer tanta coisa e tem que vir uma crise para nos ensinar como é que a gente pode fazer. Isso né? é fato. Mas assim, o que eu posso deixar aqui de recado para essa turma toda que está nos assistindo, lógico, falando sobre a área financeira, tá? Eu vou falar 3 coisas só 3 coisas. O que você tem que fazer, mudar a sua ideia a partir de agora, nas próximas 24 horas, hein? Isso aí. Primeira coisa, disciplina, tá? Tenha disciplina sobre os números. A segunda coisa, disciplina. Tenha disciplina sobre os números, porque se você tiver disciplina sobre os números, respeitá-los, ele vai te respeitar. E a terceira e última coisa, não menos importante, tenha disciplina. Tá? Então, disciplina é o negócio para você ter sucesso com os números. Se você não respeitar os números não vão te respeitar. Não existe varinha de condão, não existe coelhinho da cartola, não existe nada de mágica para que as coisas aconteçam. 1 mais 1 sempre será 2.
nunca será 10, ok? Esse é meu grande abraço. Comece fazendo papel e caneta, papel e lápis, anotando quais são as suas despesas e gastos e custos fixos, para depois você verificar o quanto... Eu aposto que você vai colocar a mão na cabeça e falar, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha tudo isso. Isso é fantástico, cara. E, olha, tem papo demais aqui quando você fala dessa parte. Mas, Flávio, eu tenho certeza que muitos que estão aqui no canal estão loucos para saber um pouco mais do Flávio e saber como que se encontra esse profissional e pode aí levar para a empresa dele esse profissional, esse conceito e tudo isso aí para que ele possa realmente ter acesso a essas informações aí e desenvolver e falar, meu Deus, agora eu preciso resolver. Exatamente. Ederson, no vídeo, depois eu posso te passar e você pode deixar... Claro, vai estar nas descrições também, mas vai estar aqui no vídeo também. Isso, eu vou deixar o site, eu vou deixar o meu contato. Como você falou logo no começo do nosso bate-papo, através desse processo hoje de recessão, a gente faz um trabalho online, né? Então, por exemplo, nós temos clientes no Rio Grande do Sul, nós temos clientes em outras cidades, outros estados, que a gente se fala e se vê através da internet. E isso é muito gratificante, porque as coisas fluem, né? As pessoas conseguem entender esse recado que nós passamos e começam a botar em prática, tá? Então, a gente tem essa consultoria online, a gente tem um trabalho muito bacana de terceirização do financeiro, que é a terceirização da tesouraria, né? Que é um serviço que agrega muito. A gente solta o empresário para ele ser estratégico, para ele não ficar atrás de uma mesa com extrato na mão fazendo as coisas, porque isso é penoso, isso é chato, né? E isso aí, ele, por ser uma pessoa que é um investidor e uma das pessoas mais caras no sentido estratégico, ele tem que estar na frente da loja, ele tem que estar pensando no que ele vai fazer, ele tem que estar desenvolvendo e não fazendo, tá certo? Então a gente deixa todo esse material, deixa os meus contatos para o pessoal falar comigo. Perfeito, olha, esse que ele falou do fluxo de caixa aí, né, de fazer o caixa, a tesouraria, essa ferramenta é fantástica. E vale um outro bate-papo aí mais para frente. Olha, Flávio, eu tenho só te agradecer, que Deus te abençoe imensamente, que possamos sair com muita alegria de todo esse momento, gratidão mesmo, e eu quero te dizer, o varejo precisa de pessoas como você. Valeu! Eu que agradeço, um grande abraço.